Então, secretário, o senhor falou rapidamente na coletiva, mas eu queria indagar o senhor, principalmente se também é para o Ministério e para a União uma questão de honra, que eles voltem lá para Mossoró, e o senhor falou sobre o sistema não ser o mesmo de quando, do 14 de fevereiro. É uma espécie de retomada para mostrar que sim, que a penitenciária é de segurança máxima e que agora eles vão cumprir a pena que de fato eles... Bem, desde o momento que nós assumimos a questão, por determinação do ministro Ricardo Lewandowski, e me desloquei para Mossoró, eu tenho afirmado que estávamos lá para acompanhar as operações de recaptura e, ao mesmo tempo, retomar o padrão de rigidez e qualidade de segurança do sistema penitenciário federal. E eu posso afirmar que esse padrão foi retomado. Os protocolos reforçados, investimentos estão sendo feitos para mudanças estruturais em todas as unidades, novos equipamentos adquiridos, enfim, toda uma série de providências que eram necessárias para que o sistema penitenciário federal retomasse o seu padrão de qualidade e de segurança. Eu queria que o senhor citasse, assim, pontualmente, nesses 50 dias, quais equipamentos, quer dizer, por exemplo, lá em Mossoró se sabia que tinha uma obra, essa obra foi concluída, para a gente entender, porque é um curto espaço, quer dizer, o Ministério conseguiu fazer isso num curto período. Essa obra de Mossoró ela está sendo retomada aos poucos de forma controlada, da forma que deve ser feito. A título de informação, posso te dizer, recentemente nós adquirimos 10 mil câmeras digitais. E essas 10 mil câmeras, parte delas serão destinadas a todas as 5 unidades do Sistema Penitenciário Federal e vamos reforçar e requalificar todo o parque de circuito fechado de TV. Nós estamos contratando, vamos terminando a especificação de um novo sistema de monitoramento das unidades federais. Esse sistema consiste em algo que está colocado no estado da arte de controle e vigilância no mundo. Então, com sensoriamento térmico, sensoriamento sísmico, sensoriamento de movimento, drones que serão utilizados no reforço da segurança. Nós já estamos retomando a construção das muralhas em todas as unidades federais. A primeira delas já feita em Brasília, na Penitenciária Federal em Brasília, a segunda sendo feita agora, nesse momento, na Penitenciária Federal em Porto Velho. Vamos iniciar no segundo semestre a construção da muralha em Mossoró e no final do ano que vem nós devemos ter as 5 unidades com as muralhas estabelecidas. Reforçamos o efetivo com a nomeação de novos policiais penais federais, a compra de novos equipamentos como viaturas blindadas que vão servir de vigilância para essas unidades. Enfim, todo um contexto, um reforço estrutural, intervenções que eram necessárias para termos de segurança que a unidade retome o padrão construtivo original e seguro. Enfim, e reforço, como eu falei desde o início, dos protocolos, que é o que é mais importante nesse processo todo, é entender que num sistema penitenciário, quando se negligencia protocolo, pode acontecer evento dessa natureza. Pois é, no caso lá de Mossoró, ficou claro até pelas declarações que o senhor deu e o ministro deu, que vocês evitaram culpar agentes públicos, mas disseram que houve uma falha nesses protocolos. Esses processos sobre a atuação desses agentes, eles já foram concluídos e está se encaminhando nesse sentido mesmo, de que não houve uma corrupção por parte desses agentes, mas sim a falha desses protocolos? Bem, existem 2 procedimentos, um inquérito policial a cargo da Polícia Federal e um processo administrativo que está sendo conduzido pela Corregedoria do Sistema Penitenciário Federal. Esse processo administrativo concluiu a primeira fase preliminar, que apontou alguns problemas e algumas responsabilidades que serão apuradas em processos administrativos disciplinares. Até o presente momento, o que nós temos de informação nesses processos é que não houve facilitação por parte de policiais penais, mas isso pode mudar ao longo das investigações, tanto da polícia quanto nos processos administrativos. A ação de inteligência que o ministro ressaltou, também o diretor Andrei ressaltaram, ela de fato foi fundamental. Isso mostra que a União, né, os órgãos de investigação, essa capacidade de inteligência faz toda a diferença nesse combate ao crime organizado, secretário? Desde o início, o trabalho das forças policiais locais do Rio Grande do Norte, as polícias de estados vizinhos, que trabalharam em conjunto no cerco inicial, e depois a retomada, a mudança de estratégia do cerco para a inteligência e investigação, foi um processo que foi amadurecendo ao longo do tempo, que nos permitiu o monitoramento
desses indivíduos, nos permitiu entender e traçar possíveis rotas de fuga e, a partir daí, realizar a recaptura de hoje. Vocês estavam fazendo desde escutas? Como é que era esse monitoramento? Porque o ministro ele falou de uma forma mais geral. Assim. Exato. Compreendendo que esse processo resultou, desde o início, em 14 prisões, até o dia de hoje. Isso vai continuar, porque o trabalho da Polícia Federal, a partir da recaptura, também continuará, e certamente nós vamos ter outros desdobramentos relacionados a isso. Foram feitos vários trabalhos de campo, trabalhos de inteligência, trabalhos propriamente de investigação policial, que resultaram na recaptura. As interceptações telefônicas é onde aparecem as conversas sobre ir para o exterior, secretário. Vocês têm essa informação? Nós temos a informação que eles tinham uma intenção de sair do país. Mas não se sabe para qual país? Até o momento eu não tenho essa informação para te dizer. Agora, você sabe também que se eles saíssem seria mais difícil, porque essas facções que hoje atuam no Brasil, elas têm braços também aqui em outros países da América do Sul? Dificultaria o processo, não seria o fim do processo, porque nós estávamos colocando desde o início que essa questão só ia se encerrar com a recaptura dos dois e chegamos ao desfecho. Agora, é um alívio, secretário, porque vocês estavam sendo bastante cobrados, até pela imprensa. No Palácio do Planalto, o ministro disse que não, mas que a gente via que havia uma angústia sobre esse assunto, porque segurança pública é um assunto sensível. É um alívio o dia de hoje? Segurança pública é prioridade, inclusive prioridade do governo federal. A determinação do ministro foi deixar a equipe trabalhar. E nós fizemos isso, garantindo a tranquilidade, um trabalho profissional, um trabalho, a despeito de qualquer tipo de pressão. O ministro já fez a sua colocação sobre essa questão. É importante deixar que a polícia trabalhe como foi feito. Né? Por isso, a tranquilidade que nós podemos afirmar é que a polícia fez o que deveria ser feito, não sofreu nenhum tipo de pressão por parte do Ministério, pelo contrário, incentivos e todos os meios materiais e de custeio da atividade para que nós chegássemos à recaptura, e isso foi feito. Essas prisões que vocês foram fazendo antes de pegar, de fato, o alvo principal, que eram os dois foragidos, elas contribuíram de alguma forma com as informações, porque esses presos acabavam tendo que dizer de que forma ajudaram, o que fizeram? Certamente, contribuíram e também contribuíram para mostrar para as pessoas que colaboram ou que eventualmente possam no futuro, em situações semelhantes, em outros casos, colaborar, podem sofrer prisões e vão sofrer a represália por parte da Justiça Criminal, porque esse tipo de postura de colaboração para indivíduos que devem ser segregados só prejudica a sociedade. Secretário, para a gente já ir para o encerramento, o ministro falou muito de que há também uma resposta para essas facções. A gente vê que no Rio de Janeiro o crime organizado está dentro do Estado, o caso Marielle mostrou isso, mas é uma resposta para dizer que não se tem nenhum tipo de interferência ou leniência ou negligência em relação a essas facções, que a União está, de fato, combatendo isso? É claro, é importante que a sociedade tenha essa garantia que o governo federal e também os governos estaduais, as polícias, estão comprometidas no enfrentamento à criminalidade. E enquanto o nosso esforço e nosso trabalho é que cada vez mais esse esforço seja profissional e seja pautado pelo interesse da sociedade. O que podemos garantir é que esse trabalho vai continuar sendo feito. O ministro tem cobrado de todos nós um planejamento específico para enfrentamento da criminalidade organizada, e eu acho que esses dois últimos episódios, recentemente esclarecidos, apontam um caminho que é o caminho desejado pelo ministro Lewandowski. Certo. E uma resposta para essas facções, porque acabam que elas acham que elas podem atuar, no caso do Rio de Janeiro específico, que é um caso um pouco mais diferente de outros estados. Quando eu digo essa interferência, muito se viu isso no caso Marielle. Se não fosse a Polícia Federal, a gente não teria o desfecho que teve. É nesse sentido que eu falo dessa diferenciação entre a União e o que acontece nos estados. A Polícia Federal, o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Rio de Janeiro, né? Enfim, todos contribuíram para que esse caso específico tivesse seu desfecho. É sempre bom mostrar que o Estado também é organizado e mais organizado que a criminalidade, porque sempre o desfecho leva para quem pretende e intenta realizar atos criminosos, à cadeia.